Então abram os olhos. Sintam o ar. Vocês estão em paz, não estão? Porque quando a gente se abraça, quando a gente sorri, quando a gente comunga alma com alma, coração com coração, vida com vida, o calor do nosso corpo é tão forte que nas noites gélidas da Antártida ou da Sibéria seriam capazes de nos manter vivos quando nós nos aconchegamos. E por nos aconchegarmos, precisamos também diluir as cargas da raiva, das emoções fortes, das intrigas, das desavenças, e fazer com que o perdão, o amor, esteja presente dentro de nós. Já imaginaram nas eras glaciais, quando os animaizinhos eram pegos de surpresa por aquelas avalanches de névoa, de neve, de tempestades frias, inclementes? Como é que eles se aqueciam, se não se unindo, ficando muito próximos uns com os outros? Talvez essa metáfora seja mais bela para que a alma regelada, fria, calculista, pragmática, ou seja, daquelas pessoas que pensam só em dinheiro, que pensam só em viver, que pensam em usufruir, que pensam em ter tão somente para ter, para o seu deleite, para a sua satisfação, chegará um momento que se perguntarão: para que amealhei tudo isso, se não aprendi a viver, se não aprendi a amar, se não aprendi a acolher aqueles que comigo estavam? Tantas vezes nas casas espíritas ouvimos palestras assim que nos comovem. Mas não é preciso só comover. É preciso também palestras que nos sacudam, que nos direcionam, que são aguilhões da nossa alma, que estão lá dentro e que precisam ser mexidos para que nessa mudança que queremos operar, consigamos também gradativamente ir nos transformando. Por isso que também, junto com as palestras, com os estudos, há também a leitura. E nessa tarde, o tema nada mais poderia ser do que a lição do perdão. E eu tirei esse tema de uma frase deste livro, tão pequenino, chamado Testemunhos pelo Cristo, de Francisco Ferraz Batista, que foi presidente da Federação Espírita do Paraná. Este é o segundo livro, em que ele volta aos tempos de Paulo de Tarso e cria esse romance tão sublime, tão inspirado, para chamar-nos a atenção de algumas modificações. E dentro desse livro há um capítulo que se chama As Lembranças de Judas Iscariotes com relação à vivência com Jesus e com a Mãe Maria. Mas antes de entrarmos nessa bela referência e vermos o Judas num outro prisma, num outro aspecto, Judas não era mau. Judas era uma boa pessoa. Apenas foi-lhe dado a tarefa de cumprir as profecias. Então não nos cabe julgar, condenar, malhar no sábado de aleluia, da Páscoa, e tampouco falar mal dele. E ele é referenciado com todo o amor, com todo o carinho. Eu estou segurando as lágrimas, meus amados irmãos, porque é profundo demais. Mas eu quero caminhar um pouquinho antes, fazer vocês refletirem no estudo que eu procurei a respeito da terapia do perdão. Então vou dedicar uns 15, 20 minutos sobre essa terapia do perdão, para depois adentrarmos a parte principal, ou seja, essencial, desse bálsamo curador do perdão da Mãe Maria, a nossa mãe, a mãe de todos. Para percebermos que a história do perdão não começou com Jesus, veio bem antes, mas Jesus foi aquele que enfatizou
aquele que justificou e aquele que basicamente cumpriu o perdão. O tempo todo. Não há nem necessidade de explicarmos, é na verdade. E por ser Jesus dessa magnitude, ele é considerado o psicoterapeuta maior. Aquele psicólogo, aquele psicoterapeuta que nos ouve nas caladas da noite, nas madrugadas frias da nossa alma, durante o dia, na hora do desespero, que não nos cobra nada. E nos diz, além de tudo, vinde a mim, que meu jugo é mais suave, meu fardo é mais leve. Ou seja, ele nos toma todos em seus braços e por nos trazer em seus braços, as nossas forças se revigoram. E o Evangelho é sempre um tratado psicoterapêutico. Então, o Evangelho, a base, a força. E Jesus, o psicoterapeuta que nos conduz. O perdão, ele deve ser exercido, ele deve ser praticado em 3 aspectos. Tanto no campo moral, da nossa transformação moral como pessoas, quanto da nossa transformação emocional, quanto também a transformação dos nossos sentimentos. Afinal de contas, sorvemos sentimentos e vivemos o tempo todo com os sentimentos ou bons ou menos bons, sentimentos de bondade, de amor, de acolhida, de gentileza, como os sentimentos também menos bons, como a raiva, a ira, que são chamadas as doenças da alma, e essa vivência que nos conturba. E pessoas que nos despertam a raiva, que nos despertam julgamentos. E quantas tem? E por que ainda nos despertam raiva? E por que ainda nos despertam julgamentos? Porque ainda estamos muito abaixo do nosso degrauzinho, da nossa escala evolutiva. Por que Jesus não tinha raiva? Porque dentro dele não cabia. Se era o amor incondicional, se era a essência da pureza, mal nenhum o atinge. Aliás, o que é o mal, senão a ausência do bem? Quando nós nos imbuímos do bem maior, o mal não nos atinge. Pode passar por perto, como os vendavais que nós não permitimos. Aliás, eu estava reflexionando esses dias sobre essa palavra vendavais, e ocorreu-me de madrugada, já fiz uma mini palestra, sei lá onde, talvez era para o espírito de todos vocês que estavam comigo, eu fiz a comparação para mim mesmo. Quando prenuncia um vendaval, o que acontece? A gente se assombra, a gente se assusta, a gente se alvoroça, como os próprios animais, as aves. Parece que toda a natureza entra em convulsão. A gente vê as nuvens vindo carregadas, ameaçadoras, e vamos nos alterando. E tantas vezes, um vendaval, aquele vento aturdido que nos sacode, faz com que também nós nos protejamos. E por nos protegermos, damos força para nós enfrentarmos os grandes vendavais. E quando eles vêm, quando nós estivermos em sintonia do amor, da oração, da força maior que está dentro de nós os enfrentamos, é na verdade. E passados os vendavais, a gente fica, puxa, me alterei tanto, sofri tanto, me angustiei tanto, mas não era tudo isso que estava prenunciando. Fechei as portas, as janelas, escondi-me o mais possível para não ser vítima desses vendavais. Mas no dia a dia, os vendavais que chegam sorrateiramente por um olhar, por um pensamento, por uma palavra, por uma atitude daqueles que conosco convivem, já são suficientes para nos alvoroçarmos. E daí o perdão é preciso ser tratado. E todas as pessoas que dão oportunidade de perdoar são exatamente essas pessoas que têm a maior força, a maior grandeza para serem assim protegidas. Há 2 momentos importantes. Divaldo Franco, é bem interessante referenciar isso, ele tem um trabalho chamado O Perdão e o Auto-Perdão.
E alguém hoje escreveu para mim: já que você vai falar sobre a lição do perdão, não se esqueça de que as pessoas, na grande maioria, não se perdoam. E por não nos perdoarmos, sobrecarregamos nossos ombros, andamos arcados, não só no corpo somático, físico, mas arcamos nossa alma e nosso olhar se prostra ao chão e qualquer coisa nos atinge. Mas quando nos libertamos, nos perdoamos. Aliás, a gente reza no Pai Nosso, não é assim? E perdoai ofensas, dívidas, assim como. Então começa pelo primeiro princípio com essa psicoterapia do auto-perdão. Enquanto estou falando, pense nisso. Perdoe. Dê a você mesmo esse direito de se perdoar. Limpe sua alma. Dê um sorriso para você mesmo. Pode chorar. Pode deixar que as lágrimas saiam em torrencial do seu coração. Mas sorria para você, que a grandeza maior, amor de Deus, e toda, eu pulei uma frase aqui, e toda terapia do perdão tem uma intervenção. Por isso que ela é uma terapia. E por ser intervencionista, ou seja, nós vamos fazer essa intervenção nos problemas, estudando suas causas, estudando os seus sintomas, as suas consequências, é que nós vamos gradativamente perceber. Então, o perdão é a terapia de ouro para os nossos problemas do corpo físico, para os problemas psíquicos, para os problemas psicossomáticos. Daquilo que nós juntamos com a nossa mente, a nossa alma, com as nossas forças, que vão se esfacelando, e chega um momento que a gente parece que só quer dormir, a gente não quer levantar da cama, a gente tem problemas financeiros, e a gente se entrega, gasta mais dinheiro com remédios, e aí o roldão vai aumentando, e chega uma hora que você abre a janela e grita, socorro. Mas é a janela do seu coração que você abriu e permitiu. Por isso que existem os amigos, por isso que existem as pessoas que a gente clama, por caridade, me socorra, me leve a uma casa de amor, uma casa de oração. Você já está fazendo a terapia maior, que se chama perdão. Divaldo, trabalhando em congressos, em seminários sobre o perdão e o auto-perdão, ele referencia uma terapeuta americana da cidade de Boston, chamada Robin Kazarjian. E essa terapeuta escreveu um livro, eu não o conheço, mas vou pesquisar. Se chama A Terapia do Perdão. Deve ser um livro tão fantástico para nós pesquisarmos. E ela, Kazarjian, fala-nos de algumas coisas que são interessantes de refletir. A primeira, a autoterapia é gradativa, é como um treinamento. Então ela não é de uma vez só. É como a água fluidificada. Você leva e traz a sua garrafinha, que é fluidificada, energizada, que você não a toma por completo uma vez só, mas que gradativamente você vai, gole por gole, treino por treino, tentativa por tentativa de melhorar, você também vai se modificando. Então, é preciso uma repetição para que esse ato seja dominado, integrado e se torne um ato natural. Perceberam? É preciso ser treinado, é preciso aperfeiçoado, é preciso dedicado, e todos os dias. Ela também diz que o perdão é algo que se pode fazer imediatamente. E ela começa com o princípio zero. O princípio zero seria você treinar perdoando pessoas que você viu, que você encontrou, que você não as conhecia,
você começa a perdoar. Interessantíssimo, né? Mas, vou perdoar se ela nunca me fez nada. Mas você está treinando pessoas desconhecidas. O que acontece? Ato incontinente, você já está se acalmando. Quando uma dessas pessoas faz um gesto, uma atitude qualquer mais agressiva, você já estava treinando perdão. Mas o que seria esse perdão? É o treino pessoal para que você esteja sempre fortalecido com esses vendavais, com os empates. Eu me protejo com o meu escudo da prece, com o meu escudo da meditação, com o meu escudo da minha sintonia no plano do bem, do amor. Aí você me olha. Mas, meu querido, você já é santo para dizer tudo isso? Ponha-se no meu lugar. Viva o meu dia a dia. Frequente a minha casa. Veja quem mora comigo. Aí você falaria a mesma coisa? Falaria até mais. Por conhecer, por já ter passado, por já ter vivido. Aí você diz, nossa, eu não sabia que você sofreu. Se talvez não esteja no momento sofrendo, mas já passei. Por isso temos as vivências pretéritas. E temos o cabedal de tantos anos que já vivemos. E tudo isso são experiências que nos aprofundam. E esse treinamento zero seria o primeiro princípio para a gente começar a perceber que diluindo, não aceitando a raiva, você tem que diluí-la. Você vai praticar gradativamente esse bálsamo da terapia. Robin Casarjan, essa doutora, ela também fala de 2 tipos de terapia do perdão. Assim como a gente, quando estudava as relações de comportamento, as relações sociais, a gente trabalha com a relação intrapessoal e a relação interpessoal. Traduzindo, a intra é da relação de você com você. Como você se vê? Como você trabalha com você? Como você se enxerga? Como você mergulha no seu self, no seu eu espírito, para você se descobrir, se conhecer. É na verdade, essa relação seria um fenômeno intrapessoal, de você para você. E ela nos diz, assim, de uma maneira muito bonita, falando dessa relação, quando ela diz assim, uma corrente do perdão deve ser abordado de forma intrapessoal. Ou seja, indivíduo deve resolver-se dentro de si mesmo, sem a necessidade de participação de outro. Então, esse é um trabalho individual, que nós todos já aprendemos a fazer. Lá no quarto, na rua, onde você quer que esteja, você vai se perdoando. Para você. Então, muitas vezes, a pessoa desaparece da nossa vida, por vários motivos, ou vem a óbito, ou seja, desencarna. Então ela não está mais na nossa frente, conosco já não convive. Então essa relação de você, íntimo, ser, pessoa, carregada, que se perdoa. E a seria a interpessoal, de você relacionando-se com os demais. E aí entra um trabalho melhor. Por exemplo, quando você vai a primeiro dia de um emprego, de um trabalho, você não conhece as pessoas. Você sempre reza e pede a Deus que sejam pessoas simpáticas, cordiais, os chefes sejam mais magnânimos, mais ponderados, mais equilibrados, então nós nunca sabemos. E essa relação de indivíduo para com indivíduo, dessa aceitação que não é aceitar, mas é diluir quando o outro nos provoca, cria em nós um sentimento também melhor. Então ela está certa, acredito eu.
que essas duas correntes, trabalhando e trabalhadas, elas nos possibilitam melhorar. Primeiro, você com você, perdoe-se. Segundo, perdoe o outro. Pedro perguntou a Cristo, mas mestre, quantas vezes? Até 7 vezes? E o Cristo foi muito matemático, conciso, como sempre. Não, Pedrinho querido, amado, bem sabia dentro da alma dele, não são 7 vezes, mas 7 vezes 70, 490 vezes, falei que nem paulista, 490 vezes. Ah, durante o dia, durante a vida? Não, cada ofensa sintetizou o perdão pessoal e o perdão interpessoal para com os demais. Eu estou virando a página porque tem tanta coisa boa que eu preciso dizer a vocês aqui. Está na página 3, eu já decorei, já achei. A prática do perdão naquele campo neutro que eu trabalhei, quando você perdoa aqueles que você não conhece, diz a doutora Kajian, é muito interessante. Quando nós cumprimentamos alguém, olá, muitas vezes cumprimentamos assim, oi, olá, ela nos diz, esse costuma ser nosso reconhecimento de que a pessoa está diante de nós. E ela cita que é uma tribo africana que eles se cumprimentam da seguinte maneira: eu o vejo. Porque ao invés de dizer olá, oi, diz assim, eu o vejo, ao invés de dizer eu vejo você. Como vocês todos são inteligentes, já sabem a diferença entre eu o vejo, eu a vejo. Bem diferente quando diz assim, eu vejo você. Quando eu digo eu vejo você, quem vem em primeiro lugar? Obrigado, professor. Eu vejo agora. Mas quando eu digo eu o vejo, eu te vejo, observe que mudou a figura. Você colocou a pessoa diante de você e não você diante da pessoa. Isso é grandeza. Isso é sublimação. Por isso que toda terapia implica procedimento, comportamento, esforços de modificação. E ela diz que ela propõe esse exercício 3 vezes ao dia. Primeiro, praticamos o perdão com as pessoas que nós nunca vimos antes ou que nós desejamos treinar. 3 vezes por dia. Treine isso. E aí ela redunda que nós começamos a ver a luz no outro. E quando começamos a ver luz no outro, você disse, eu o vejo. Então você saiu do eu vejo você. Nesse livro do perdão, de que ela fala, é interessante nós trabalharmos a maior profundidade do perdão, para que, dessa forma, nós todos, usando o perdão das ofensas, praticando o auto-perdão, fazendo com que a grandeza da nossa alma se eleve, eu vou terminar essa primeira parte com uma reflexão, que diz assim: somos ainda, essencialmente, julgadores, e esses julgamentos mantêm nossos corações fechados e nos separam dos outros. Somos ainda muito julgadores. Mãe Maria, logo mais, vai nos dizer as mesmas coisas sob outra forma, chamado afetividade. E ela diz mais: nós nos afastamos por meio da presunção de superioridade. Ou seja, nós nos afastamos das pessoas ou porque nós nos presumimos sermos maiores, superiores, ou nós nos afastamos porque nós colocamos abaixo os nossos complexos de inferioridade.
dois momentos: superioridade ou inferioridade. Quando aquela pessoa diz assim, eu não presto, eu não sou capaz. Ou quando a pessoa diz, eu sou uma... Eu não vou nem dizer a palavra. Não, isso é complexo de inferioridade. Ou quando você celebra, eu sou bom, eu sou gostoso, eu estudei muito, eu li inteiro esse livro em 2 dias e venho aqui falar para você. Arrogante, presunçoso, tolo, bobo, ingênuo. Vá para fora, vá treinar, vá cumprir e vá aprender. E ela termina: ou diminuímos, ou julgamos a nós mesmos e nos tornamos errados, ou projetamos a separação do nosso eu, tornando os outros errados e criando, entre aspas, os bodes expiatórios para carregar o nosso fardo. Então jogamos tudo nas costas das outras pessoas. Eu não fiz nada. Eu não errei. Aprontei algumas coisinhas, mas afinal de contas, todo homem apronta. Já ouviram essa frase? O homem tem direito. O homem é homem. A sociedade criou o machismo e dá a ele o direito de ser o gostoso, o todo-poderoso, mandar. A mulher não. A mulher nasceu para ser submissa. Mulher nasceu para ficar em casa. Mulher nasceu para cumprir, para fazer os deveres, ser mãe 24 horas. Já vivi reencarnações com esses estigmas dos dois lados. Mas graças à bondade e à misericórdia de Deus as coisas evoluíram. E por evoluírem tanto é que hoje somos iguais. Não nos diferencia em nada homem e mulher. Somos espíritos. E por sermos espíritos somos iguais. Compete, cabe a cada um o seu cabedal de direitos e de deveres. O seu cabedal de perdão, de auto-perdão e de amor. Compete a cada um não fazer o mínimo do mínimo. Não. Compete a cada um fazer a diferença, fazendo melhor. A cada dia, com parcelas pequeninas, mas modificando uma palavra, um pensamento, uma atitude. Essa é a verdadeira transformação. Então essa é a primeira parte. A segunda parte, adentrando a este livro, vamos nos colocar frente a frente com 3 personagens. Vocês todos lembram de uma passagem do Evangelho tão belíssima, em que Jesus tomou nos braços um menino, simbologia, né? E disse: deixai vir a mim as criancinhas. E se não fordes como este menino, não entrareis no reino dos céus. Vocês lembram disso, né? Não precisa ser como uma criança, mas ser puro, destituído de pensamentos de raiva, de ódio, de vingança. Acontece que esse menino real, que Jesus tomou no colo, se chamava Inácio. E que Jesus, vendo-o chegar, lhe disse com tanto carinho e com tanto amor. Ele, esse menino chamado Inácio, com 4 aninhos, órfão de pai e mãe, perambulava pelas ruas, e Jesus, vendo-o, disse-lhe: olá, amigo da alma, como vais? Que bom que é retornar. Se imagina, com 4 anos, Jesus te dizendo: olá, amigo da alma, que bom que é retornar. E em seguida, o toma no colo, o afaga, e aquele que quiser entrar no reino dos céus, que seja como uma criança, sem malícia, sem presunção, sem astúcia, sem vivências ou experiências negativas,
na direção do seu próximo. O reino dos céus é para aqueles que a este se assemelham. Inácio passou o resto da sua vida vivendo esta realidade. E um dia foi acolhido em Éfeso pela mãe Maria e por João Evangelista. E lá, na convivência com Maria, foi crescendo, até o dia que, quando jovem, partiu para a sua missão, sendo um verdadeiro discípulo do amor, arauto do bem, conviveu com Paulo de Tarso, seguiu Paulo de Tarso e aprendeu com Paulo de Tarso a grandeza do amor. E passou a viver a lembrança de ser tomado no colo por Jesus, de ser acariciado pela mãe Maria. Até que um dia, depois que Jesus partiu, nas reminiscências dessa criança ainda chamada Inácio, ele olha para a mãe Maria e lhe pergunta a respeito de Judas. Maria, não ficaste sentida com o comportamento de Judas? Já o perdoaste, ou já perdoaste o que ele fez a teu filho e nosso mestre? E aí que entra a verdadeira história. Judas, como todos nós sabemos, cumpriu as Escrituras. Mas um dia, quando já viu Jesus crucificado, arrependido, saiu com aquelas 30 moedas e foi até os conselheiros. Aqui no livro ele fala Sanhedrin, que na Bíblia a gente lê Sinédrio. E ele devolveu a esses conselheiros as 30 moedas, e eles não as aceitaram. Judas, então, atirou as moedas no templo e, em desespero, caiu em si por aquilo que ele fizera. Quando ele ficou envergonhado e desesperado, em razão do que cometera, é que se compreende. Mas por que ele fez isso? Porque Judas conheceu Cristo. E ele achava que, mesmo traindo Jesus não ia permitir que os soldados o prendessem. A qualquer toque sutil de Jesus, aqueles soldados cairiam por terra e ele seria livre. Mas a ganância, o desespero, os sentimentos ruins, ainda que estejam dentro de nós, faz com que traiamos a bondade, o carinho, a amizade dos nossos companheiros, das pessoas que não são caras. Não é verdade? Quantas vezes já traímos Jesus? Quantas vezes traímos a Deus? Porque não cumprimos aquilo que é do nosso dever de amar a Deus e amar o próximo como a nós mesmos. Quantas vezes dissemos a Jesus: não, a partir de agora vou me modificar, mas saio e volto a cumprir. Judas errou, mas ele não foi culpado. Com isto, retirou-se a presença de todos. Eu vou ler essa parte para trazer a Bíblia. E foi para o vale de Inom. Lá, utilizando uma árvore à beira do penhasco, amarrou uma corda em um galho, colocou-a em volta do pescoço e se atirou no vazio. Quando já estava morto, o galho se rompeu com o peso, projetando seu corpo para o despenhador. Quantos suicídios, amados irmãos! Conscientes e inconscientes. Quantas vezes já nos suicidamos? Não talvez na vida da forma como nós imaginamos, mas nos suicidamos com os pensamentos, com as palavras, com o ato de comer, de viver desregradamente. Estranhamente, que Maria não nutria nenhum sentimento de aversão por Judas. Por isso que Inácio lhe perguntou: se já perdoou por aquilo que ele fez com o nosso mestre e seu amado filho?
Então Maria lhe responde. Tem 4 parágrafos, meus amados irmãos, que eu gostaria de ficar aqui até sábado que vem. Porque eu não sei se vou permitir mediunizar. Mas caminhem comigo, por favor. Inácio, meu filho querido, ainda não podemos confiar em nós mesmos, porque de maneira frequente ainda nos falta critério para analisar os fatos da existência. Adultos, jovens, velhos e crianças, ainda nos falta critério para julgar os fatos da existência. Ainda temos pouca luz e nos perdemos por negligência, porque não avaliamos toda a nossa cegueira interior. Caminhe, por favor, com isso aqui. Estamos falando da lição do perdão. Costumeiramente, o homem procede mal, age mal e se desculpa. É uma verdade? Não fui eu. Eu estava muito nervoso. Você não está me entendendo. Meu chefe brigou, minha mãe não sei o quê, tudo errado. Então eu explodi. Eu ofendi você. É sempre o desculpismo em toda a face. E às vezes, movidos por paixão, pensando que é zelo, cuidado, repreende nos outros as faltas mais leves e se descuida das próprias faltas maiores. Já repararam? Repreendemos nos outros o mínimo do mínimo do mínimo da falta e nos esquecemos que cometemos grandes faltas. Diz Maria ainda, bem depressa, sentimos e ponderamos o que dos outros sofremos. Então diz, não, eu fui magoado, eu fui ferido, eu não fiz nada. Acordem, por favor, que essa é a parte mais interessante. Mas não nos damos conta do que os outros sofrem por causa de nós. Já nos perguntamos? Que os outros sofrem e como sofrem. Talvez eu busque, numa outra ocasião, uma palestra cujo título se chama A Rogativa do Culpado, que é exatamente aquele que é culpado pede perdão. E Maria prossegue. Quem bem e retamente avalie as suas obras não será capaz de julgar os outros com rigor. Cada um julga segundo o seu interior. Exceto meu amado Filho Jesus, ninguém há na terra, sem nenhuma tribulação ou angústia, porque ainda apresentamos fraquezas na alma, que nos exigem todos os dias os heróicos esforços de mudança interior, a fim de nos libertarmos dos erros, dos pecados. Meu filho sempre ensinava que julga antes que Deus, sempre julga antes a intenção do que o próprio ato. Todavia, nós julgamos a intenção. Nós ainda nos achamos tão grandes, tão grandiosos, que somos capazes de dizer, eu sei o que você está pensando. Se tiver alguém aqui que é capaz de ler o que eu estou pensando, eu paro a palestra aqui, cedo o meu lugar e nunca mais apareço. Mas você presume o que eu estou pensando. É uma verdade. Porque eu me modifico, porque eu me transformo. Meus olhos falam, meus lábios falam, meu nariz mexe, minhas orelhas sacodem, meu corpo vibra de uma maneira diferente. Então você é capaz de dizer, você está pensando nisso. Porque você fez isso. Deve obedecer. Porque você é atroz. Porque você não devia ter feito isso. E Maria diz, cada um julga conforme o seu interior, e Deus olha primeiro a intenção de cada um e não o ato. Aí você diz assim, ufa, que bom, né? Eu não tive intenção, mas errei. E Deus vê isso. Então basta.
Judas não era mau, era um bom homem. Judas era uma boa pessoa. Quando dizemos, mas ele é uma boa pessoa, é sempre para enxergarmos também que há no outro intenção e que Deus vê a intenção. Meu filho me narrou o socorro que pediu a Deus em favor de Judas. Compreendi, diz Maria, que é certo que ele também terá que tomar a sua cruz e nela morrer todos os dias, para que encontre os elementos necessários por amor, pois somente o amor cobre a multidão de pecados. Assim tenho orado, diz Maria, por sua alma, orando por sua alma de Judas, todos os dias, para que ele encontre a paz de que necessita em seu espírito atormentado. Que lhe chegue o remédio que possa lhe aliviar a densa e pesada carga a que se submeteu. Me apiedo dele, tenho piedade dele, e tenho feito a pedido a Deus e a meu filho, em razão de tudo que aconteceu com Judas, que me permita ser a mãe dele e de todos aqueles que fogem dos equívocos, eliminando a própria vida. Como esquecer dessa maravilhosa lição do perdão? Amados, caminhando para a outra parte, um dia, lá em Éfeso, Maria, aos 60 e poucos anos, linda, de olhos azuis, mais belos que podemos imaginar, e com a presença dos seus amados irmãos, discípulos de Jesus, sentiu a hora da sua partida. Foi então que Jesus, carregando Maria nos braços, na companhia dos entes queridos da Mãe das Mães, foi se elevando pelo espaço, totalmente protegido por uma imensa redoma de luz prateada, indescritível, que ligava a casa aos céus, e seguiu em direção à morada celeste com a Mãe Maria, sua mãe, nos braços. Mas não Jesus nos tomar na hora do nosso desencargo e nos levar a essa morada dos céus. Antes de chegarem ao destino, Maria pediu a Jesus que lhe permitisse visitar o vale das sombras, onde muitos espíritos estavam atrelados às correntes da iniquidade pelo suicídio. Falou a Jesus que gostaria de ver Judas Iscariotes. O cortejo para lá se dirigiu, e na entrada do vale das sombras, sob as ordens do mestre Galileu, um grupamento de espíritos foi até as furnas da dor, e de lá trouxe Judas, que embebedado, ou seja, imbecilizado, sem noção nenhuma. Em português a gente chama aparvalhado, quando aquela pessoa não tem noção do que está acontecendo, cegado, estado lamentável, pouco podia ver em face da imensa luz que de Maria se irradiava. Poderia ouvir o som da voz daquela que não o esquecera. Maria, se aproximando dele, colocou a sua destra sobre a sua cabeça. Judas sentiu um alívio instantâneo, que há muito não sentia. Então Maria lhe disse: observe, aquele que for acusado de ser o algoz do Cristo, daquele que entregou o Cristo, não, daquele que puramente cumpriu as Escrituras.
Judas, meu filho, observe o carinho de Maria. Judas, meu filho, sei que sabes quem sou. Pedi a nosso Jesus e ele consentiu que eu viesse até aqui para dizer-te que tanto ele quanto eu, que te perdoamos, então quero dizer-te que te perdoamos de toda a alma, porque Yeshua, ou seja, Jesus, te ama e eu te amo. Também mereces a misericórdia de Deus e que eu possa me tornar tua protetora e de todos aqueles a que se acham. Amados, o que nós queremos mais? Só por exemplo, a bondade, o amor daquela mãe que viu seu filho passar por todo aquele crivo de dor, foi caluniado, foi traído, foi injustiçado, foi chicoteado, cuspiram nele, colocaram em sua cabeça uma coroa de espinhos, flecharam o coração, deram-lhe fel ao invés d'água, descedentando-o com o fel mais amargo, ironizando: se tu és este que te dizes, então desça dessa cruz. Percebe, amados irmãos, a quem ou quem de nós tem o direito, meus amados irmãos, de crucificar, de condenar e de julgar por um simples erro? Mas você se prostra e diz: mas você não sabe que erro. Você não sabe a imensidão do erro da outra pessoa. Você não sabe o que ela me fez, o que ele me fez. Não importa. Maria a tudo presenciou, assim como João, discípulo amado. E durante toda a jornada, levaram na casa do caminho, nos núcleos cristãos, o verdadeiro amor, o bálsamo do perdão. E Paulo de Tarso, que perseguia os seguidores do Cristo, um dia cegado, assim como Judas, embebedado, aparvalhado, imbecilizado por perseguir, como nós também perseguimos, como nós caluniamos, como nós magoamos e cobramos impiedosamente a culpa, o erro, o pecado, a falta do outro. E nós nos esquecemos de que nós erramos todos os dias e que merecemos o próprio perdão. Se Maria rogou ao Cristo descer ao vale das sombras, quem assistiu ao nosso lar sabe. E já viu que aquilo lá é muito maior. O quanto nós devemos rogar pelos irmãos desencarnados, sofredores, pelos espíritos aflitos, para que esse bálsamo do amor, do perdão, da compreensão, para que nós enxerguemos luz no nosso irmão de caminhada, na nossa irmã que está conosco. Mas não é somente dentro de uma casa religiosa, não é somente dentro de uma igreja, é dentro da igreja chamada templo do nosso coração, que primeiro perdoamos, que erigimos o altar dentro da nossa alma, o altar dessa compreensão maior, da bênção maior, de dizer e perdoai, Pai, as minhas dívidas, as minhas ofensas, assim como eu perdoo. Mas por caridade, irmãos, Jesus disse, antes de entrar ao templo para orar, vá, reconcilie-se com teus irmãos de caminhada. E vá se reconciliar enquanto ainda é tempo. Enquanto estão juntos. Não é depois que eu enxotei a pessoa da minha casa que eu vou desesperado correr atrás do perdão. É enquanto
estou ainda dentro do mesmo teto, abrigado no teto do meu coração, no meu lar íntimo, que eu vou construir esse perdão e esse amor. Amados, quisera que essas palavras e tudo isso que foi dito fosse um romance, um belo romance que queremos ler para apenas saber o final feliz. Mas não é assim. Não é romance. Não são palavras melífluas, adocicadas. São a verdade primeira de alguém que conscientemente acredita que o perdão começa comigo e se estende àqueles que comigo estão. E Jesus usou de uma palavra que na língua portuguesa se chama próximo. Por entender da língua portuguesa, literalmente próximo é aquele que está próximo. Não é o que está fora. É aquele que comigo convive, o meu eu. Sou eu. E daqueles que comigo convivem, para que eu seja lenitivo nas agruras, que eu seja um unguento balsamizado com o amor e com o algodão do silêncio, quando me ferirem, quando me magoarem, quando me caluniarem, para que eu possa crescer, para que eu possa sentir a presença do Mestre de amor. E quando daqui para frente, meus amados irmãos, nós formos cantar ou orar o Pai Nosso, que tenhamos consciência, enquanto ainda, meus amados irmãos, nós não soubermos compreender as palavras e perdoar, assim como eu perdoo, vamos orar só a primeira parte, porque é bonito. É a primeira parte do louvor a Deus. Assim se faz da vontade dele no céu como na terra, em todos os mundos. Mas quando eu adentro suplicando o pão de cada dia, é esse pão do despertamento, é esse pão da consciência, é esse pão do esclarecimento, é esse pão da mudança. E perdoar. Não vamos ser hipócritas, fingidos, mal-humorados, encrespados no nosso orgulho, no nosso egoísmo, na nossa vã vaidade. E dizer, eu não te perdoo, você errou, vou te apedrejar. Então coloca, ajoelhado na frente do divino Mestre Jesus e sentindo as pedras chegando até você. Coloca no lugar de quem está sendo apedrejado. Lembre-se, eu gostaria de ser o ofendido ao invés de ser aquele que ofende, o agressor. Não é assim que o nosso querido Chico Xavier nos disse? Ele compreendeu a grandeza desse imenso amor, que não é julgando no outro, é dizendo para o outro: se ninguém tem o direito de julgar e tampouco condenar, quem sou eu para te julgar, para te condenar? Perdoe, meus amados irmãos. Ainda bem que se alguns estão dormindo, apenas dormiram a letargia do corpo físico, porque temos a certeza que os benfeitores do amor, nesta tarde, tocaram as fibras mais ternas, mais íntimas de cada um. Mas eu os percebo, eu os vejo, que teimam em não chorar. São fortes. Eu não choro, eu não me dobro, eu não me deixo vencer, até o dia que você está do outro lado. Aí você enverga, se prostra, fica parvalhado diante da primeira situação e clama perdão, e clama luz, e clama amor. Peçamos esse amor, peçamos essa luz.
Façamos a terapia do perdão conosco e com aqueles que conosco convivem. Começando por aqueles que não conhecemos. Começando depois conosco. E espalhando com aqueles que conosco convivem. Fazendo a terapia individual, a terapia familiar, a terapia social, a terapia maior, o bálsamo do perdão. Jesus, estendendo suas mãos sobre as águas bravias de Genezaré, acalmou-as, aplacou-as da sua ira, porque foi acordado pelos discípulos apavorados, prestes a sossobrar nesse mar bravio das nossas incertezas. Que Jesus estenda suas mãos sobre cada um de nós e nos dê a paz, nos dê a luz e nos dê o imenso amor do Senhor para chegarmos até Deus. Fiquem na paz e que Deus os abençoe.